Aí, se tivermos tempo ainda, venerável, para abrir para perguntas, né? Então, fica aí aberto para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa que eu possa responder. Eu só peço o seguinte, cada um fale no microfone, não vai aparecer o som, mas é só para efeito da gravação, ok? Os seres espirituais são matéria, energia ou são apenas seres espirituais dentro desse contexto? Dentro desse... Ótima pergunta, né? Excelente pergunta. Dentro desse contexto, o que seriam seres espirituais? Seriam seres, primeiro, que teriam matéria. Eles são materiais. O que muda entre nós e eles é a frequência. Então, o que é interessante disso? A ciência tem que perceber que outros planos, quando se fala de outros planos espirituais, eu não vou analisar, eu não vou pesquisar espiritismo, espiritualismo, outras coisas. Não, peraí. Pesquise sim ciência, e a ciência começa a analisar. Por quê? Porque ela vai perceber que o espírito faz parte do mundo físico que a gente vive. Que não existe outros planos espirituais, como a gente costuma fazer, fantasmagóricos. Não. Os fantasmas são entes materiais. Os espíritos são entes materiais. O que muda apenas é a frequência do átomo e a frequência da consciência, que faz com que a gente viva em universos paralelos. Mas ele tem a mesma matéria que nós, a mesma consciência que nós e faz parte do mesmo campo que nós. Viu, Daniel? Talvez a biologia também vai ajudar um pouco nisso, porque nosso DNA não tem um igual ao outro aqui. E essa distribuição dessas bases nitrogenadas diferentes, adenina, guanina, citosina, timina, provocam também campos diferentes da vibração. Então, se a frequência de cada um é diferente, tem uma base biológica. Isso vai desde o digital, retina e agora o DNA também. Eu acho que, então, a biologia também colabora infinitivamente com essa ideia sua. Nós vibramos cada um de uma maneira diferente. É como se fosse na aviação, a gente diz, tem um transponder, você tem um número que cada avião é identificado, nós somos identificados com um número, cada um de nós. Agora, se é o acaso, porque fulano encontrou com outro e vai dar aquele filho, isso aí eu já não sei te responder. Se existe uma coincidência de alguma coisa, aí é outro departamento. Mas a biologia também colabora com isso. Perfeito. Não, muito obrigado pela colocação. Acho que é uma colocação médica, né? Para quem não conhece, Yazbek é médico e cardiologista. E, quer dizer, muito bem colocado. Ou seja, ele está trazendo também a questão de que cada um tem a sua frequência, né? Ou seja, até mesmo nesse universo, nessa matéria que a gente vive, cada indivíduo tem uma diferença de frequência, né? Ou seja, que vai caracterizar cada indivíduo e cada consciência, porque senão nós seremos exatamente iguais, né? Mas não somos exatamente iguais, somos do mesmo campo, mas cada um com a sua frequenciazinha ali, no seu ritmo, na sua evolução, né? Obrigado. Daniel, na medida que a gente entende o campo como Deus, eu gostei muito dessa colocação. A gente contradiz aquela visão mais antropomórfica de Deus. Então a gente pode falar assim, Deus não tem uma política, Deus não tem uma vontade, Deus não tem desejo, Deus é completo. Então Deus não castiga, Deus não pune, e a gente pode parar com essa mania de negociar com Deus, né? O que você pensa disso? Perfeito, não, muito bem colocado. Eu acho que as suas observações são muito, muito válidas. E assim, na verdade, é difícil a gente falar de Deus, né? Porque assim, nossa pequenez e nossa falta de conhecimento seria arrogância muito grande a gente querer entender Deus e entender qual a vontade, né, no sentido humano, né, de Deus. Mas, de qualquer forma, eu acredito sim que, assim como Cristo disse, né, nós somos deuses, de que de alguma forma, e a gente foi criado à semelhança de Deus, de alguma forma realmente isso é a realidade. Ou seja, de alguma forma, existem na Cabala, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, a Cabala tem uma situação em que eles acreditam que Deus, queremos falar de campo, mas é parecido que Deus criou
a matéria, Deus criou esse antagonismo justamente para se completar, para que todos eles possam interagir e que Deus possa dar a caridade plena, que é o que Ele quer, mas não de graça. Que esta matéria também saiba querer essa caridade e saiba receber essa caridade para doar essa caridade, tendo a mesma natureza e característica de Deus. Enfim, mas o que eu quero dizer com isso é, Deus, se o campo um dia começou a vibrar, ou se sempre vibrou, e nos criou, talvez seja uma vontade, né? Talvez haja alguma vontade, mas se há essa vontade, ela é de Deus e ela é nossa também. Então, realmente, a gente começa a unificar coisas que antes a gente separava demais, né? Nós e Deus, Deus e nós, e eu acho que isso é uma questão que a gente tem que entender, que está muito mais próxima do que parece. E uma outra coisa que eu não sei se vocês perceberam da palestra, mas que diz o seguinte: a matéria e a consciência são a mesma coisa, o campo. Isso significa o quê? Que matéria, de certa maneira, também é consciência, e consciência também é matéria, ou seja, é tudo campo. Tem outros estudos, até de Cabala, que vão também falar disso. Tem muitas pessoas que acreditam que o próprio elétron ele é uma parte de consciência. Ou seja, então até por isso que esses experimentos acontecem o que acontecem, porque ele é consciência. Ele não é matéria, que é um erro, um postulado. A gente falou dos postulados, né? A ciência cria postulados. Tem alguns cientistas que entendem o seguinte, que a gente criou o postulado que o elétron, por exemplo, é uma matéria. Mas que o elétron, próton, nêutron não são matérias, eles são também formas de consciência, que vão formar corpos, etc, etc. Mas enfim, é um campo muito amplo e que dá a pensar muita coisa mesmo. Daniel, quando você fala em frequência, você está falando a mesma coisa que comprimento de onda, né? Sim, sim, exatamente. Ou seja, o que varia é a frequência ou o comprimento de onda, talvez tudo varie, né? Mas é exatamente isso. E que, lembra que eu comentei um pouquinho da teoria das cordas? Uhum. Por que os físicos atuais falam teoria das cordas? Por que é difícil de entender a teoria das cordas? Porque na verdade é uma loucura mesmo. É imaginar que a estrutura básica do universo é uma corda. Por que tem que imaginar isso? Porque ela tem que vibrar. E tem que ter frequência, e tem que ter comprimento de onda, porque senão não faz lógica, né? Todos esses experimentos não fazem lógica. Agora, aí eles colocam a corda para explicar o universo, e a gente fica tentando imaginar o universo cheio de cordinha. Quer dizer, a gente fica louco, né? Mas é exatamente isso. É porque tudo isso depende de frequência e comprimento de onda. Que existia um físico francês, o Louis de Broglie, que ele dizia que, por exemplo, tudo que é visível é porque tem um comprimento de onda muito longo. E tudo que é invisível tem uma frequência, um comprimento de onda muito curto. Perfeito. Então, até virar energia. Perfeito. Não, perfeito, muito bem colocado, Paulo. Muito bem colocado. E até complementando um pouquinho do que você falou, a gente pode até ir mais longe. O que você falou vai diminuindo até essa energia, que é o campo zero, que é a frequência zero. Você vê, ele segue, no final, a mesma linha, o mesmo raciocínio, né? E uma outra situação interessante de pensar nisso é a seguinte, os nossos olhos, né, a visão. Nossa visão, ela só capta as frequências, né, entre o ultravioleta, né, entre o infravermelho e o ultravioleta. Ou seja, as frequências, os comprimentos de onda antes e depois a gente não capta, a gente não enxerga. Não porque eles não existam, mas porque estão em frequências que não fazem parte da nossa frequência, de alguma maneira. Né? Ou seja, então, aí você imagina a grandeza do universo em termos de frequências, em termos de tudo isso, para criar tudo que a gente conhece e tudo que a gente não conhece também, né? Nesse contexto, os seres espirituais seriam seres criados ou incriados? Naquele contexto de Deus Criador, o ser é criado ou é incriado? Pois é, ótima pergunta. Há muita divergência sobre isso, né? Por quê? Porque a divergência começa... porque a pergunta não é respondida, essa é a grande verdade. A gente evoluiu, chegou lá no campo, mas não respondeu essa pergunta, né? Exatamente, não respondeu. Por quê? Porque a gente descobriu o seguinte, o campo, ele oscila e cria.
Mas agora, ele oscila sozinho, por algum motivo, ou é uma vontade de Deus, dele mesmo, do próprio campo de criar? Né? Então, assim, é realmente uma pergunta aí que ainda transcende a nossa compreensão. Se o campo transcende sozinho, quer dizer, oscila sozinho, ou se alguém fala, né? Ou se o próprio campo, ou se Deus, ou sendo o campo, diz, vamos oscilar aí, gente, né? Quer dizer, então, exatamente, quer dizer, realmente é uma ótima pergunta e vai ficar sem resposta. Onde conferimos ao irmão Daniel Ribeiro Kaltenbach o presente diploma como reconhecimento à sua brilhante palestra Física Quântica e Espiritualidade, proferida nesta augusta e respeitável loja no dia 13 de maio. Parabéns, Daniel. Muito obrigado, meu. Obrigado a você. Bom, então é isso, gente. Obrigado aí pela presença de todos e espero aí nos ver. Se você puder passar mais um slide, agora é fazer a propaganda, né? Na verdade, eu estou também, como comentou, gerenciando um site, danielkaltenbach.com, onde é um site que se discute ciência e espiritualidade. É um site recém-lançado e a ideia é trazer as pessoas que se interessem por esses assuntos para discutir, para colocar textos, enfim, para começar a criar uma comunidade mesmo relacionada à ciência e espiritualidade. Também no Facebook, DR Kaltenbach, e no Twitter, DR Kaltenbach também. Né? Fico também à disposição para encontrar vocês lá, trocar ideias, conversar e também, né, convido vocês aí a outras palestras que também vão estar sempre constantes ali do site, que a gente possa se encontrar mais vezes. Ok? Muito obrigado a todos, então.